Irmãos, eu não me impressiono. Olha, eu já tenho muito tempo, eu já vi muita coisa no meu evangélico. Eu não me impressiono com gente barulhenta, com gente que grita, com gente que sapateia. Eu não me impressiono com o testemunho das pessoas. Isso para mim tem pouco valor, irmãos. Desde que essas coisas sejam acompanhadas por um desejo profundo de conhecer a palavra de Deus. Porque se a pessoa não lê a palavra, se ela não tem interesse, irmãos, aquilo que ela fala é só fogo de palha, entendeu? Não pode, irmãos, eu sei que isso torna a gente chato, eu sei que pregador às vezes é chato, mas a gente tem que ser, irmãos. Compartilhei com vocês essa semana na devocional. Você não tem ideia da tristeza no meu coração, querido, Não fui nem eu não gosto, raramente eu vejo essas coisas, mas a minha esposa me mostrou foto de gente que era da igreja, que andou conosco, entendeu? Que estava conosco aqui o tempo todo e agora está lá numa mesa de bar, irmãos. Numa mesa de bar. Ô, querido, mas você não tem ideia do que é isso para um pastor, irmãos, a tristeza que é. Quanto tempo não esteve conosco aqui, professando a fé cristã, falando que amava a Deus. E agora, querido, é aquilo que o profeta, acho que é o profeta Jeremias diz, ela trocou os mananciais de água vivas por cisternas rotas. Ela troca a água da vida por uma latinha de cerveja, irmãos. É triste, irmãos, é triste. É triste. Eu fico olhando, acompanhando, eu digo, meu Deus do céu, o que aconteceu, Senhor? Por que está numa situação como essa? Irmãos, eu vejo pessoas que na angústia, na luta, se apegavam a Deus. E eu falo como pastor, eu falo de pessoas aqui dessa igreja já. Se apegavam a Deus, querido, buscando ao Senhor, buscando mesmo aquela coisa toda. Aí de repente o Senhor abriu uma porta, a pessoa tem um emprego bom, estabilizado, salário bom. E aí, irmãos, não demora muito, querido, não demora muito. Você vai percebendo a pessoa, ela começa a faltar os cultos, vem um, falta 2 domingos, vem um, falta 3 domingos. Daqui a pouco eu vejo essas pessoas, querido, eu vi gente assim, irmãos, dando testemunho, pastor, Deus é bom, pastor. Deus me deu um emprego que eu nunca imaginei que eu poderia ter, sabe? Eu estou bem, pastor, agora. Aí ela vem para cá, traz o dízimo muito alegre, irmãos, aquela coisa toda, sabe? Aí o tempo passa, ela esquece que foi Deus que deu o trabalho, o emprego. E agora está usando a renda para ir para as farras, para pecar, irmãos. Eu lembro muito de uma história de uma moça lá na Bethesda, onde eu congreguei, a primeira igreja que eu congreguei. Eu era líder de jovem naquela igreja. A irmã procurando emprego, sem agoniada, entendeu? Pediu, falou com a gente lá, nós fizemos uma campanha de oração na igreja para Deus abrir as portas para aquela irmã. Deus abriu as portas para a irmã, só que ela foi muito radical, irmãos. Quando ela se empregou, ela sumiu do mapa, a gente nunca mais viu ela na igreja, entende? Eu me pergunto, querido, o que é isso? Eu só consigo chegar a uma resposta, irmãos. A pessoa nunca conheceu Deus verdadeiramente. Ela nunca buscou conhecer Deus, ela queria alguma coisa de Deus. E porque Deus a deu, ela não precisa mais de Deus. Li recentemente, irmãos, a instrução de Moisés para o povo de Israel. Vocês vão entrar numa terra, a terra é boa, a terra mana leite e mel. Vocês vão encontrar muita fartura. Agora, aqui um aviso para vocês. Quando vocês estiverem desfrutando da fartura, não esqueça quem deu isso a vocês. Lembre-se, não foi o braço de vocês, não foi a força, não foi a espada. Por que eu estou introduzindo a ministração com isso, irmãos?
porque nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Precisamos crescer. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Esse é o nosso desafio. Fecha teus olhos mais uma vez, por favor, querido. Pai, ilumine o nosso entendimento. Abra o nosso entendimento. Pai, que a palavra gere vida em nós. Que a palavra nos transforme. Que a palavra mude o nosso coração, Senhor. Meu Deus. Tua palavra, Senhor, diz Paulo, é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Que essa palavra opere vida em nosso coração, Senhor. Que essa palavra nos leve cada vez mais para perto de Ti, Senhor. No nome de Jesus, meu Deus. No nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, já vimos o que significa crescer na graça e no conhecimento. Já vimos como crescemos na graça. Hoje, o que nós vamos ver é o seguinte: como nós podemos ter certeza de que nós estamos realmente crescendo. Ou, em outras palavras, como se mede o crescimento na vida cristã. Bom, tanto no domingo passado, como nas devocionais da célula, eu falei sobre avaliação, irmãos. A necessidade que nós temos de nos autoavaliarmos. Essa é uma mensagem que requer isso de nós, entendeu? De um autoexame. Só que eu sei que essas coisas têm lá os seus perigos, sabia? É provável que alguém passe a olhar muito para dentro de si mesmo, e se ela fizer isso, isso pode levar ela a um estado de morbidez, de abatimento, entendeu? É impossível olhar muito para dentro de si, querido, e não ficar abatido. Impossível, irmãos. Talvez esta seja uma das razões pelas quais as pessoas não gostam de se autoavaliar, entendeu? Porque quando a gente se avalia, irmãos, nós vamos ver muito defeito em nós, entendeu? Bom, o que a gente deve fazer? Não nos avaliarmos? Não, querido. O fato de alguns fazerem isso de maneira errada não é razão para que a gente simplesmente não faça, entendeu? Então a gente vai fazer. Agora, nós precisamos de um certo cuidado na hora disso, irmãos, de nos protegermos, se for o caso de você querer se autoavaliar, entendeu? Você tem mensagem aí, tem texto aí, tem pregação para fazer uma boa avaliação. E vai ter mais ferramenta ainda hoje para se autoavaliar, entendeu? Então a gente precisa se proteger disso. Como é que a gente se protege, irmãos? A primeira coisa na hora de uma autoavaliação, irmãos, é que nós devemos sempre estar com os olhos postos na glória de Deus e não em nós mesmos. Vou explicar isso, tá bom? Eu devo me preocupar em crescer na graça, não para que eu possa crescer, mas para a glória de Deus. E eu vou tentar melhorar isso agora, entendeu? O objetivo do crescimento não é somente que eu venha a ser melhor que alguém que eu sei que é pior ou do que era, na verdade, né? Ou melhor do que eu era. É que por meio desse crescimento, irmãos, eu glorifique a Deus para que Deus faça maior uso de mim, para que eu seja um instrumento mais eficiente nas mãos dele. Então, a busca pelo crescimento não é o crescimento em si, mas é que quanto mais eu cresça, mais Deus me use para a sua glória, entendeu? E a segunda forma da gente se proteger disso é: nunca devemos dar início a esse processo de autoexame sem lembrar no começo, no meio e no fim da doutrina da justificação pela fé somente. Por quê? Porque se eu der início, irmãos, a um processo de autoexame sem me lembrar de que sou justificado pela fé, só pode haver um resultado do meu autoexame. Sabe qual é? Eu vou sentir que não sou cristão. Se você olhar para si mesmo, se você pegar a Bíblia, o Novo Testamento, como parâmetro para se avaliar, você pode ter certeza, você vai chegar à conclusão de que você não é crente. Pastor, o senhor está exagerando. Não estou não, irmãos. Estou não. Quer um teste? Rapidinho. A Bíblia nos manda amar a palavra, estudá-la todos os dias.
de dia e de noite. Você faz isso? Não. A Bíblia diz para nós orarmos sem cessar. Você faz isso? Não. A Bíblia diz para eu amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Você ama? Não. A Bíblia diz que eu tenho que fazer discípulo de todas as nações. Você faz? Não. Entende? Se eu não lembrar que a salvação é pela fé, que a salvação vem do sacrifício de Jesus Cristo, eu estou perdido, irmãos. Completamente perdido. Tá? Bom, a pergunta, querido, que nós precisamos responder nessa terceira parte da ministração é esta: como o crente pode saber que está crescendo na graça? Aqui existem alguns perigos, irmãos, que nós devemos evitar. O primeiro é nos comparar com pessoas que nós sabemos que são piores do que nós. Escute isso aqui, irmãos, como é interessante. Veja, como é que eu sei que eu estou crescendo na graça? E quando eu falo isso, irmãos, a gente corre um risco muito grande. E o primeiro risco é esse, é comparar com alguém que você sabe que é pior do que você, entendeu? A melhor maneira de alguém se sentir bem é comparar-se com alguém que é pior do que ele. Quer ver como é que funciona na prática? Será que você que está aqui poderia apontar algum irmão na igreja que esteja numa situação inferior à sua? Sempre vai ter, entende? Então a gente precisa correr um risco. Ah, pastor, eu não sei se eu estou indo muito bem, pastor, mas eu sei que eu estou melhor que muita gente. Aí o referencial que ele tem é a ralé. Desculpa a expressão, tá bom, gente? Ele está se medindo por baixo, na verdade. Irmão, sempre vai ter alguém pior do que nós, não é possível. Se não tiver, meu querido, você está ferrado, lascado mesmo. Então a gente precisa evitar esse perigo, irmão, de se comparar com aquele que está abaixo de você, que é, na vida cristã, está inferior, que você julga que está inferior a você, tá bom? O segundo perigo no que diz respeito ao avaliarmos o nosso crescimento da graça é fazermos isso em termos de atividade, daquilo que nós fazemos, entendeu? O perigo aqui, irmãos, é supor que por muita atividade, né, isso signifique necessariamente crescimento. Escute bem o que eu vou falar, irmãos. Deus nos dá a ferramenta da oração para nós crescermos, mas orar em si não significa crescimento. Deus nos dá a sua palavra como ferramenta de crescimento, mas o simples fato de ler a Bíblia não significa crescimento. Entende? Então, o simples fato de fazer, de praticar algumas atividades, de executar algumas atividades, não quer dizer que você está crescendo, irmãos. Sabe um bom exemplo disso? A gente pode extrair isso de uma analogia bem simples. Pense numa criança, irmãos. Ela é muito mais ativa do que uma pessoa adulta. O tempo todo, não para, atividade o tempo todo. Se você avaliar o nosso crescimento meramente em termos de atividade, então nós estaremos estabelecendo aqui uma característica da infância como medida de crescimento. Isso não serve, querido, tá bom? Isso não serve. Bom, essas são as maneiras equivocadas de nós nos avaliarmos, tá bom? A maneira correta, qual seria, irmãos? É lógico, a maneira correta de medir o nosso crescimento é através da palavra de Deus, através da Bíblia. O único jeito de descobrir, irmãos, onde nós estamos e qual é a nossa real situação é ler aquilo que o Novo Testamento tem para dizer sobre o cristão. Lembra lá de Filipenses, vou pegar o texto, Filipenses capítulo 2, nós estamos estudando, né? 2, né? Filipenses 2. Veja o que Paulo diz. Façam tudo sem murmurações nem contenda, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Olha o desafio aqui, irmãos. O que é um cristão? É alguém não dado à murmuração. O que é um cristão? É alguém não dado à contenda. O que é um cristão? É alguém que vive uma vida irrepreensível. Já quem está na célula sabe sobre isso, né? Irrepreensível é você viver de tal forma que as pessoas procurem em ti um pecado para apontar e elas não acham. Entendeu? Isso é um retrato do Filho de Deus. É um retrato de um cristão. Você quer se avaliar verdadeiramente? Vá para a palavra, irmãos. Vá para a palavra, tá? Mas, irmãos, a vida cristã é muito cheia de ciladas, de armadilha. Nós temos inimigos muito poderosos, irmãos.
E até nisso, no se avaliar pela leitura do Novo Testamento, existe perigo, tá viu? Porque as pessoas podem ler a Bíblia de maneira tão mecânica que ela não é testada de forma alguma. É possível isso? É, irmãos. É possível a gente ler tão mecanicamente? Eu vou continuar insistindo, vou continuar falando, né, continuar incentivando, mas eu sei que a gente corre um risco de ler a Bíblia mecanicamente quando a gente faz o desafio de você ler a Bíblia todo no ano. Então você quer terminar a leitura, entendeu? Então você vai passando pelo texto sem se dar conta. O que você quer é o seguinte: eu tenho que ler 3 capítulos hoje, 4 capítulos hoje. Então você vai lá, 1 capítulo, 2 capítulos. Você não quer nem para pensar naquilo que está lendo. É interessante, né, irmãos? Eu, depois das minhas muitas leituras, eu comecei a observar coisas na Bíblia que eu nunca tinha observado. Eu tenho a leitura no meu tablet, que não está aqui agora. No tablet eu tenho algumas Bíblias. Eu tenho a The Word, que é uma Bíblia que eu uso muito, né? E tem uma Bíblia, a JFA também, né? Inclusive eu uso a paga, na verdade, por causa de algumas ferramentas a mais, que eu uso para anotações, irmãos, anotações. E é incrível, está toda marcada, tanto uma como outra, toda marcada, irmãos. Mas é incrível como vai surgindo coisas novas na leitura que eu nunca tinha tentado. Depois de tantas leituras, eu nunca tinha tentado, entende? Então a gente precisa ler, queridos, sim, uma vez por ano, irmãos. Olha, para mim isso parece piada, sabe? É sério. Não quero desdenhar e não quero menosprezar as pessoas que têm dificuldade de ler a Bíblia, entendeu? Mas, irmãos, ler 4 capítulos da Bíblia por dia, minhas filhas já terminaram a leitura delas. Já terminaram, entendeu? Eu estou, nesse ano, a minha 4ª leitura esse ano. Eu estou lendo de 15 a 20 capítulos todo dia, entendeu? É só uma questão de hábito, irmãos, de disciplina. A gente consegue, entendeu? A gente consegue. Então, a maneira correta de medir o nosso crescimento não é olhando para quem está inferior a nós, entendeu? É olhando para a palavra de Deus, é olhando para o Novo Testamento, entendeu? Para a vida dos personagens, para as cartas escritas, e ali a gente vai aprender e se avaliar se realmente nós estamos andando da forma como Deus quer que a gente ande. Bom, como saber se estamos realmente crescendo, né, usando o Novo Testamento como referência? Aqui, irmãos, me permita fazer uma coisa aqui, tá bom? A melhor maneira, eu acredito que a melhor maneira de a gente fazer isso, irmãos, é usando uma metáfora adotada pelos escritores do Novo Testamento. Qual é a metáfora? É a metáfora, querido, da criança espiritual ou do bebê espiritual, tanto faz, e da pessoa adulta, da pessoa madura, na verdade. Vou te mostrar aqui 2 textos rapidinho de como a Bíblia lida com essa questão. Como ela retrata alguém que é imaturo, infantil, né? É uma criança espiritual, de alguém que é maduro. Olha só, em 1 Coríntios 3, a partir do versículo 1, está escrito assim: queridos irmãos, eu estou lhes falando como se vocês ainda, olha só, estou lhes falando como se vocês ainda fossem apenas criancinhas, que não estão seguindo ao Senhor como deveriam, mas os seus próprios desejos. É o que caracteriza uma criança, uma pessoa imatura. Ela não segue a vontade de Deus, ela faz a sua vontade, entendeu? Não posso falar-lhes como falaria como homens maduros, fortes, cheios do Espírito Santo. Eu os tenho nutrido com leite e não com alimento sólido, pois vocês não podiam digerir nada mais forte. E mesmo agora, vocês ainda precisam ser alimentados com leite. Vocês ainda são homens de primeira infância, criança, né, bebê, controlados por seus próprios desejos e não pelos de Deus. Irmãos, eu queria que você prestasse atenção nisso, querido. O que caracteriza uma pessoa infantil, uma pessoa imatura, é aquela que deixa de lado a vontade de Deus para fazer a sua vontade. Isso seria a atitude: eu sou dono da minha vida, eu mando em mim. Queridos, isso é descrito por Paulo como infantilidade. Infantilidade. Olha só, quando vocês sentem inveja uns dos outros e se dividem em grupos que guerreiam entre si, isso não é uma prova de que vocês ainda são crianças que só querem fazer a sua própria vontade? Entende? Agora, Hebreus 5, irmãos, outro texto muito interessante, a partir do versículo 11.
Existe muito mais que eu gostaria de falar nestas linhas, mas vocês parecem não prestar atenção. Portanto, é difícil fazê-los compreender. Vocês agora já são servos de Cristo há muito tempo e já deviam estar ensinando aos outros. Mas, em vez disso, vocês estão regredindo a tal ponto que precisam de alguém que lhes ensine tudo de novo, até mesmo as primeiras noções da palavra de Deus. Vocês são como criancinhas, novamente o mesmo termo, tá? Vocês são como criancinhas que só podem beber leite, sem idade suficiente para alimento sólido. E quando uma pessoa ainda se alimenta de leite, isso demonstra que ela ainda não foi muito longe na vida cristã e não sabe muito sobre a diferença entre o certo e o errado. Vocês nunca poderão comer alimento espiritual sólido, nem compreender as coisas mais profundas da palavra de Deus, enquanto não se tornarem adultos e não aprender a distinguir o certo do errado por meio de constante exercício. Então essa é uma linguagem muito comum nas Escrituras. Há aqueles que são crianças em Cristo, crianças imaturas, e há homens adultos, maduros, entendeu? Há o leite para essas crianças, mas há um alimento sólido para quem é maduro, querido. É você que define do que você está se alimentando, entendeu? Bom, então vamos pegar aqui, primeiro esse lado negativo da criança espiritual. O que caracteriza? Bom, irmãos, eu poderia fazer a analogia tanto da criança mesmo, normal, e depois fazer a aplicação para a criança espiritual, mas eu vou direto para a aplicação, tá bom? A criança, querido, ela é instável, ela é inconstante. O que caracteriza uma criança é isso. O próprio apóstolo Pedro trata disso no versículo 16 do texto que nós estamos estudando, entendeu? Ele diz assim, olha, ele trata dessas questões em todas as suas cartas. Alguns de seus comentários são difíceis de entender, e os ignorantes e instáveis, inconstantes aqui, distorceram suas cartas como fazem com outras partes das Escrituras. Como resultado, eles próprios serão destruídos. Instáveis aqui significa, irmãos, inconstante, não firme. Não firme, é uma pessoa inconstante. Funciona mais ou menos assim, irmão. Ó, se acontecer alguma coisa boa na minha vida, eu me alegro, eu exulto, eu dou testemunho. Entretanto, se lá na frente Deus permitir que alguma coisa de ruim aconteça, né, então eu começo a questionar o amor de Deus por mim. Isso é instabilidade. Aconteceu alguma coisa boa, eu venho para cá e pareço um homem muito espiritual, cheio de convicções, cheio de certezas, firme nos caminhos do Senhor. Mas de repente a coisa muda, as coisas começam a desandar, e aquela firmeza que eu tinha desapareceu, dando lugar agora a uma instabilidade, a uma inconstância, entendeu? Isso é uma criança espiritual. Ela não tem firmeza, entendeu? Ela não se mantém firme o tempo todo. Ela vai ao gosto das circunstâncias. Se são favoráveis, então, ela parece muito espiritual. Mas quando as circunstâncias viram, aí você vai perceber alguém completamente instável. Isso caracteriza uma criança espiritual. A pergunta que eu faço para você é: você é uma criança espiritual? A criança espiritual, querido, ela não tem entendimento e capacidade de discernimento, tá? Efésios 4, versículo 14. Então não seremos mais como crianças, sempre mudando nossa ideia a respeito daquilo que cremos, porque alguém nos disse uma coisa diferente, ou habilmente mentiu para nós e fez que a mentira soasse como verdade. Alguém disse, querido, que na igreja primitiva, pessoas que eram crianças em Cristo, havia as pessoas que eram crianças. Aí ele diz mais, estas pessoas tinham recebido o Evangelho, tinham crido nele e tinham se tornado membros da igreja. Entretanto, havia falsos mestres, pessoas que circulavam ensinando heresias, e estes bebês em Cristo os achavam maravilhosos e interessantes. Então, vinham alguém e dizia exatamente o oposto, e os bebês o seguiam também. Irmãos, talvez, deixa eu colocar da seguinte forma, querido. A igreja vive muito de ondas, sabe? De ondas. Então, há um momento, vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou citar a Imperatriz como exemplo. Há época na igreja em que tem um profeta lá numa igreja, lá nos Cafundó do Judas, lá. Ele começa a profetizar e as pessoas começam a correr para lá. De repente,
Aparece um outro profeta em tal lugar, uma profetisa, e as pessoas começam a ir para lá. Aí aparece alguém, irmãos, eu vi muito isso. Na verdade, isso na Imperatriz é regra, sabe? Isso lá acontece o tempo todo, entendeu? A campanha da madrugada, aí tá assim de gente por causa do profeta que está lá profetizando, entendeu? Então, eu até conheço alguns desses homens, na verdade, que atraem essas multidões, não porque estão pregando o evangelho, irmãos, mas porque as pessoas são infantis na fé. Infantis. Não tem solidez bíblica. Não tem conhecimento das Escrituras. Alguém que é levado, irmãos, assim, por ventos de doutrina, entendeu? Alguém chega aqui e diz assim, olha, eu vou usar uma linguagem do Rodrigo Bussolini. A grama é verde. Ele começa a falar que a grama é verde, aí você diz assim, realmente, a grama é verde. Alguém aparece aqui e diz, não, a grama não é verde, a grama é azul. E começa a repetir o tempo todo. E as pessoas dizem, é mesmo, é azul, não é mais verde. Sabe o que é isso, irmão? Falta na pessoa, irmãos, como isso é fundamental hoje. Falta, querido, raízes. Falta um alicerce sólido nas Escrituras. Entendeu? Falta conhecimento bíblico, irmãos. Conhecimento bíblico. As pessoas vão atrás desses pseudos profetas, essas coisas. Irmãos, isso tudo porque lhe falta uma pessoa firme, uma pessoa que conhece o Evangelho, ela não vai atrás disso, irmãos. Não há possibilidade, irmãos, não há. Isso aqui é uma outra característica. Isso aqui está muito ligado com a terceira característica de uma criança espiritual. Qual é? Ela é exibicionista. Exibicionista. E o que isso significa, irmãos? Que ela sempre mostra exagerado interesse por si mesma, que ela está demasiadamente pronta para falar de si mesma, pronta para chamar atenção para si. Quando eu digo que está ligado, eu estou falando porque esses homens, esses profetas, o que eles mais fazem é falar de si mesmo, entendeu? Eu estive, irmãos, num período de carnaval, numa igreja lá em Imperatriz. Nunca vou esquecer, irmãos. Eu estava lá nesse período, não estava tendo retiro. Aí eu digo, não, eu vou para a igreja aqui. Fui. A igreja adotou lá um tema específico para ministrar naquele período. Eram uns 3, 4 dias de ministração. Eu fui umas 3 ministrações. Nas 3 ministrações, eu vi o pastor abrir o mesmo texto, fechar a Bíblia, esquecer a Bíblia, e ele começa a contar as histórias do que ele fez, do que ele viu, entendeu? E esse era o mecanismo dele, irmãos. Irmãos, isso não é pregação, querido. Isso não é pregação. Eu leio o texto, largo o texto, irmão, não volto mais para ele, entendeu? Isso sabe aquela coisa? Eu sou crente, eu sou um pastor, então eu não posso pregar sem ter um texto como respaldo, né? Eu estou precisando de um texto bíblico, está aqui. O texto, se eu não me engano, é aquele que a quem Deus sarou, ficou sarado, não lembro aqui o texto não. Mas eu vi ele fazendo isso, irmãos, e histórias, irmãos, histórias. Sabe o que é você ficar 2 horas ouvindo histórias? Mas sabe o que é mais curioso ainda, irmãos? É perceber o efeito que aquilo tem na vida das pessoas. É assustador, irmãos. As pessoas perdem a capacidade de discernir. A história contada por aquele pastor ganha ares de palavra de Deus. E aquilo é tomado como uma realidade tão tremenda, às vezes mais poderosa até do que a palavra de Deus. Eu vi isso, irmãos. Eu vi isso. O Lord Jones, querido, diz que a criança sempre gosta de ser o centro do círculo. Essa é uma das consequências da queda, né? Esse exibicionismo, na verdade. Ele chama isso de o ego se manifestando, tá? Quando ficamos mais velhos, somos um pouco mais sutis na maneira de exibir-nos. A criança, em sua ingenuidade, não se dá conta do que está fazendo, não se apercebe dessa tolice. A criança o faz abertamente, mas o adulto não. Viu? O adulto fala sobre as suas boas obras, fala sobre as suas atividades,
conta as suas experiências, né? Fala das coisas maravilhosas que aconteceram. Ah, irmãos, como eu já ouvi isso, sabe? Como eu já ouvi. Não só em púlpito, mas, irmãos, esse é um hábito terrível, né? Não há ninguém melhor do que nós para fazermos o marketing de nós mesmos. A gente é bom nisso, é sério. Primeiro porque nós temos uma habilidade de esconder tudo que é negativo em nós. Ninguém sabe. Mas tudo aquilo que é bom, nós vamos falar, irmãos. Eu lembro de um pregador lá em São Luís. Esse meu pregador também estava em Imperatriz falando a mesma coisa. Ele disse assim, olha, brincando com a igreja, né? Irmãos, o que vocês acham que eu fiz hoje à tarde, irmãos? A ideia dele é que os irmãos pensassem assim, os irmãos iam dizer o seguinte, pastor, o senhor estava estudando, né? Você estava orando, né? Ele disse, não, irmãos. Passei a tarde todo dia dormindo, irmãos. A tarde todo dia dormindo. Por quê? Porque eu já venho me preparando há muito tempo. Eu venho buscando a Deus há muito tempo. E aí começou, sabe? Falar das suas muitas determinações em conhecer a Deus, em buscar a Deus. Isso tem ares de espiritualidade, meu irmão. Na verdade, é apenas exibicionismo. É marketing pessoal, entende? Marketing pessoal. É uma das coisas que mais nos caracteriza, irmãos, é o falar bem de nós mesmos. Olha, querido, enquanto nós permanecemos, querido, no estágio no qual sempre fazemos com que as pessoas saibam o que nós estamos fazendo e fazemos relatos de nós mesmos desta ou daquela forma, isso tudo não passa de exibicionismo. Nós queremos nos mostrar. É muito parecido com o jovem ou a moça que está interessada em alguém, entendeu? Ele ou ela vai mostrar só o lado bom, as coisas boas que já fez, que já disse. A gente é bom nisso, né, irmãos? A gente é bom nisso. Nós somos mestres nisso. Às vezes, olha, o Lord John fala de uma coisa que eu acho interessante. Ele diz que tem pessoas que se julgam tão humildes que às vezes se orgulham da humildade que elas têm, entendeu? Parece loucura isso, mas, irmãos, essa é uma realidade muito comum no nosso meio. Muito comum. Agora, só escute uma coisa sobre exibicionismo. Se a nossa humildade, querido, não for inconsciente, ela é exibicionismo. Escute mais uma vez. Se a nossa humildade não for inconsciente, ela é exibicionismo. Se eu tenho necessidade de estar falando de quem eu sou, irmãos. Confesso que quando eu estava estudando isso aqui, preparando a mensagem, me veio assim um pensamento assim, bum, na mente que eu falo muito, irmãos. Pelo menos eu tinha um motivo para isso, que eu passei a questionar hoje à tarde. Eu falo muito da minha leitura bíblica. Eu falo a vocês, juro que conscientemente a intenção é incentivar. Desejo é incentivar. Mas eu nunca tinha me dado atenção disso, irmãos, para esse detalhe. Será que realmente a minha intenção é incentivar vocês ou é me exibir? Confesso que fiquei na dúvida. Até orei ao Senhor, disse, Senhor, eu sempre achei que eu fazia isso na intenção de ajudar, mas agora eu não sei mais. Será que é mesmo? Talvez até me cale um pouco sobre isso por por um tempo. Exibicionismo, irmãos. Nós somos bons nisso. A criança espiritual gosta do que é divertido, espetacular, excitante. Quer ver uma coisa interessante? Por que os professores dão uma aula diferenciada para uma criança daquela que daria a um adulto? Você já viu um professor dando aula para criança? Eu acompanho lá em casa as minhas meninas. A maneira como é feito, irmãos, dependendo do professor e dos recursos, você pode ter certeza que é algo assim muito, muito dinâmico, sabe? As meninas acertam uma coisa e a professora faz aquela festa, né? Meu Deus do céu! Quando a gente vai dar aula para o adulto, não há necessidade disso, né? Por quê? Porque o adulto não precisa disso.
Pelo menos a gente acha que não precisa. A criança em Cristo, queridos, ela está sempre interessada em experiências, em testemunhos, né? Se ela ouvir falar de alguém que vai apresentar algum testemunho, alguma coisa dessa natureza, eles correm. É o que acontece em Imperatriz, irmãos. Sabe um perigo muito grande que nós temos no meio evangélico? É um cara desses famosos, uma mulher dessas famosas se convertem. E aí, eu lembro na época do Dedé Santana, né? Gente, o Dedé Santana rodou o Brasil todinho dando testemunho. Sabiam disso? O cara mal se converteu, então todas as igrejas no Brasil estavam chamando e lotado, irmão, todo mundo querendo ouvir o Dedé Santana. Eu sugiro você um dia que procure nas redes sociais aí, nos sites aí, a história do Cris Duran, irmãos. Cantor famoso, né? Ele é francês, que morava nos Estados Unidos, que veio fazer uma turnê no Brasil e aqui ele se converteu. E ele faz um CD especial, irmãos, e aí ele canta e conta a história dele. Queridos, mas é uma coisa assim horripilante a capacidade dos pastores no Brasil de querer ter essas pessoas no púlpito da igreja falando, porque eles sabem que isso atrai as multidões, entendeu? Então ele conta testemunho assim de maneira muito triste, irmãos, de igrejas assediando o cara, entendeu? E ele mesmo decidiu não dar testemunho, não ficar falando nas igrejas para se preservar, na verdade, até porque ele não tinha nem conhecimento da palavra, ele mesmo diz isso, entendeu? É uma coisa muito comum, irmãos. Ah, se converteu, é famoso, é. Então toda igreja quer ter a pessoa ali para falar, porque ele sabe que isso enche a igreja. Irmãos, olha, não é errado você ter pessoas como referenciais. Não é. Em termos de cantores cristãos, eu tenho alguns que eu sigo sempre, né? David Keelan, o Cirilo, junto com o Ministério, Nívia Soares, o Juliano Som, a Heloísa Rosa. Tem algumas pessoas, né, que eu acompanho. Durante algumas vezes, eu tive a oportunidade de estar lá em São Luís, num evento chamado Adoração Profética. Eu organizava uma caravana para lá, para a gente aproveitar tanto o evento, como também ir às praias de São Luís. Muitas vezes a gente estava ali lado a lado com esses caras. Sabe gente humilde, simples. David Keelan e o Cirilo. Se você fosse num evento que nem a gente foi lá, irmãos, e você não o conhecesse bem, você toparia com ele no meio da multidão e nem saberia que é ele. Sabe por quê? Porque os caras, eles vestiam a roupa das pessoas que estavam trabalhando. Enquanto não era a vez deles estar lá na frente, cantando e pregando, eles estavam ajudando o pessoal. Vestido com os coletes. Você chegou a ver isso? Não lembra não, né? Vestido com os coletes do pessoal que estava trabalhando, irmãos. Você passa por um cara que você esbarra nele aqui, você olha para trás, meu Deus, é o Cirilo. Gente humilde, entendeu? Gente humilde, simples. Talvez seja por isso que eu sempre fui muito apegado a esse pessoal, entendeu? Muito apegado, muito simples, irmão. Eu não sei se foi o David que foi lá no ônibus com a gente, lá na última viagem que eu fui, ou foi o Cirilo. Acho que foi o Cirilo. Foi lá no nosso ônibus, irmãos, entendeu? Gente simples. É bom, querido, quando nós encontramos pessoas assim. Essa simplicidade é um sinal muito grande de pessoas maduras, adultos na fé. Porque a criança, ela gosta de se exibir. A criança gosta de aparecer, irmãos. Olha, querido, vamos aqui. Nós estamos falando aqui dos irmãos que gostam de entretenimento do culto. Isso é o que nós estamos falando, tá bom? Quanto mais recheado for o culto de apresentações, de participações especiais, melhor. Isso também diz respeito à pregação. Quanto mais histórias, quanto mais humor, quanto mais testemunhos pessoais, melhor. Eu digo isso, irmãos, assim com uma certa tristeza no meu coração. Eu já fui em cultos, irmãos, que o culto dura 2h30 e o pastor prega 20 minutos. Por quê? Porque todo o culto é feito de participações.
Tem o coral aqui, tem a irmã ali, tem o irmão acolá, tem o ministério do louvor. Quando vão passar a palavra para o pastor, irmãos, o tempo está se esgotando. O pastor tem que pregar ali em 20 minutos, 15 minutos. Sério isso, irmão. Ouço o Neil Barreto falando sobre isso, de igrejas que ele já foi, em que ele, pastor, eu não vou pregar não, pastor, porque eu vou fazer o que aqui em 15 minutos? Por quê? A igreja gosta dessa coisa, irmãos. Os irmãos gostam disso. Olha, querido, não é por nada não, irmãos, mas eu tenho muita dificuldade com isso, é por isso que vocês não veem participações. O nosso culto é muito simples, né? Você já viu, né? Leu a Bíblia, orou, louvor, oferta, palavra, ponto, acabou, é só isso. Se você não gosta, irmãos, eu lamento por ti, entendeu? Porque a gente não tem pretensão de mudar, não, querido. Num culto assim, querido, exposição bíblica é... A minha esposa estava comigo, eu fui numa igreja pregar, e cheguei lá, o culto já estava andando, né? Aí a irmã que me convidou, me chamou lá para pregar. Quando eu subi no púlpito, eu cheguei no ouvido da irmã. Ei, quanto tempo eu tenho? Ela disse assim, 20 minutos está de bom tamanho para ti? Ah, irmãos, pensa numa coisa, parece que eu perco o chão, sabe? As pessoas não, irmãos, poucas igrejas têm uma exposição bíblica de 1 hora e 10, como nós temos aqui. Poucas igrejas. Eu sei que nem todo mundo gosta, né? Mas como é da igreja, se sujeita. Pelo menos isso, graças a Deus. O bom é que gostasse, tá bom? Por quê? Porque não há no culto nada que se compare à exposição da palavra, irmãos. Não há. Encher o culto para agradar pessoas, encher o culto com apresentações, para agradar pessoas, é um sinal de infantilidade, irmãos. Seguindo a mesma linha, já caminhando aqui para encerrar, irmãos, vou aqui para 1 Coríntios 3, eu li lá no comecinho, eu vou voltar aqui agora, tá bom? A criança espiritual, ela está mais interessada no mestre, no pregador, do que na verdade ensinada, irmãos. Eu li isso aqui com vocês, em 1 Coríntios 3, 4, né? Está escrito assim, ó, quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Essas duas cartas de Paulo, irmãos, elas refletem mais do que quaisquer outras cartas a ideia da criança espiritual, do crente que não consegue crescer e se desenvolver espiritualmente. É só você olhar para a primeira carta de Paulo, de Coríntios, e você vai ver. O que é a carta de Coríntios? É Paulo tratando de problema, irmãos. De todas as espécies. Pode pegar. Capítulo 1 a 3 é um problema de divisão na igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, entendeu? Aí você vai ver, aí tem problema entre irmãos, tem problemas de moralidade, tem problema com a ceia, tem problema no casamento, tem problema com relação ao culto, com relação aos dons. A igreja problema é a igreja de Corinto, irmãos. Uma igreja infantil. Tinha todos os dons, entendeu? A igreja muito poderosa em dons, mas infantil. Olha, querido, veja que coisa interessante. Eu vou apontar um texto aqui, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, para mostrar a vocês o que é uma igreja infantil, irmãos. 2 Coríntios 10, 10. Alguns dizem, as cartas são graves e fortes, falando de Paulo, tá bom? Mas a presença pessoal dele é fraca e a sua palavra é desprezível. É essa a avaliação que alguns irmãos daquela igreja fazem do apóstolo Paulo, irmãos. Por carta, ele é muito forte, ele é muito grave, mas presencialmente ele é fraco e a pregação dele é desprezível. Eles não gostavam nem da aparência e nem da pregação de Paulo. Agora, vocês conseguem imaginar, irmãos? Enquanto Paulo está pregando, havia pessoas daquela igreja observando a aparência dele. Vocês sabiam, né? Dizem os historiadores, os comentaristas bíblicos, que Paulo era um cara baixo, magro e careca. Ele era feio que dói. E enquanto ele pregava, as pessoas estavam atentando para isso. As cartas poderosas
Mas está lá o pregador e os caras olham, esse é o pregador, esse é Paulo. Feio desse jeito, careca, né? Não só olhavam para a aparência, mas também estavam atentos ao vocabulário, à dicção, à oratória. Veja, na igreja grega, irmãos, lá estão os pais filosóficos, entendeu? A igreja é muito dada a isso. E de repente está um homem pregando que não faz uso, ele diz isso, eu abri mão dessa questão da filosofia, abri mão dessa coisa da oratória, eu abri mão de qualquer coisa que pudesse atrair as pessoas para mim. A mensagem dele consistia simplesmente em anunciar Jesus. E para muita gente isso era desprezível, irmãos. Irmãos, pensa numa coisa que me assusta, querido. Isso é assustador, irmãos. Assustador. Creio que nenhum pregador, irmãos, o Lodione fala isso, eu acho que eu diria a mesma coisa. Se um dia fosse me dada a oportunidade de ouvir algum desses homens da Bíblia aqui pregando, irmãos, não há dúvida que eu escolheria Paulo, irmãos. Não há dúvida, entendeu? O grande apóstolo Paulo, admirado até mesmo por pessoas ímpias, entendeu? Na sua capacidade de argumentação, no seu brilhantismo intelectual. Mas está aqui uma igreja que estava acostumada com falsos mestres, eloquentes, entendeu? Bons de lábias, que tinham uma presença imponente, que se apresentavam dessa forma, entendeu? E essas pessoas ficavam atraídas por ela. Quando vem Paulo, simples, né? Sem muita presença física, sem apelar para a oratória, para essa coisa, essas técnicas todas, anunciando somente a Cristo, as pessoas olham e dizem, esse cara não está com nada. As crianças espirituais, irmãos, se interessam muito mais pela personalidade do pregador, por sua aparência e por seu método e modo de falar. Irmãos, eu queria aprender um pouco, eu queria ser eloquente, sabia? Eu vi um pastor hoje, pastor bom, estava me arrumando para vir para cá, né? E estava assistindo um culto lá. O pastor prega muito, irmãos. E o pastor tinha realmente eloquência. E eu ficava ouvindo assim, eu digo, meu, será que eu conseguia falar dessa forma? Eu não consigo, irmãos. Não consigo, entendeu? Alguém chegou para mim uma vez e disse assim, Edilson, cara, eu gosto muito das tuas pregações, mas todo mundo não tem jeito de pregador. Eu estou lembrando aqui do amigo do Alex, que foi na igrejinha, aí foi lá, assistiu o culto, ouviu a pregação. Quando chegou na segunda-feira, ele disse, pô, Alex, teu pastor, ele é muito bom para ensinar, parece. Mas ele não sabe pregar não, ó. Talvez eu não saiba pregar realmente, irmãos. Eu sou mais o ensino, entendeu? Gosto mais de ensinar. Bom, querido, aqui vai uma dica sobre maturidade, irmãos. Se você estiver mais interessado, querido, na sua denominação, do que na verdade da palavra, então você não passa de um bebê espiritual. Se você está mais interessado na figura do pastor, do que naquilo que ele ensina, você está muito mal das pernas, irmãos. Porque o nosso desafio, querido, é crescer. E crescimento requer conhecimento da palavra de Deus. Crescimento, irmãos, requer uma certa dose de sacrifício, disciplina, entendeu? Essa coisa, querido, pode até parecer bom, pode até ser bom, não vou nem dizer que não é, irmãos, pode até ser bom, mas isso, querido, não produz. Olha, culto cheio de apresentações, cultos onde as pessoas quase não têm pregação, onde a pregação, querido, são histórias, né? É o pastor que conta piada, é o pastor que faz você sorrir. Irmãos, isso tudo pode até ter o seu lado bom, querido, mas eu te digo uma coisa, isso não produz crescimento. Bom, tudo isso caracteriza uma criança espiritual, irmãos. Vamos olhar o lado positivo disso? O que é um homem espiritual, irmãos? Escute isso aqui, querido. É aqui que você precisa aprender, tá bom? O homem espiritual é aquele que tem uma crescente consciência da sua pecaminosidade e da sua indignidade. É alguém que vê cada vez mais
o negror do seu coração, pode parecer discriminatório, a pretura do seu coração, entendeu? Isso é um homem espiritual. Quanto mais ele conhece a Deus, irmãos, mais ele se vê como ele realmente é. E quanto mais ele se vê como ele realmente é, querido, mais ele se dá conta da sua pecaminosidade, irmãos. Escute bem isso, querido. Se você estiver satisfeito consigo mesmo, você não está crescendo. Sabia disso? Se você é alguém, irmãos, e você precisa ser honesto com você mesmo. Se você é alguém que está satisfeito consigo mesmo, não há crescimento, irmãos. Lembra do que a palavra diz? Deus sacia quem tem fome. Na verdade, o texto é: Deus só pode saciar aquele que tem fome, irmãos. Não há fome, então não há alimento. O homem espiritual, querido, é aquele que está mais preocupado em ser libertado do pecado do que com pecados particulares. O problema dele, ele sabe, é a natureza pecaminosa. É disso que ele quer ser libertado mais do que tudo, irmãos. O homem espiritual, querido, é aquele que tem um crescente entendimento da natureza do conflito espiritual que ocorre nesse mundo. Sabe o que significa esse conhecimento da natureza do conflito que existe no mundo? Isso significa três coisas. Primeiro, que ele se surpreende cada vez menos com o que está acontecendo com a condição do mundo. Não choca mais ele. Nós estamos vivendo uma pandemia. Bom, se você olhar para o passado, querido, já aconteceram coisas semelhantes ou piores. Isso não o choca mais, entendeu? Também significa que ele deseja cada vez menos o mundo e menos se sente tentado por ele. Ele sabe o que o mundo é, sabe o perigo do mundo e por causa disso o mundo não o tenta. Nós lemos isso em Gálatas 6. Também significa, querido, que ele se entristece pela condição do mundo. O mundo é um mundo pecaminoso, irmãos. Paulo chama esse mundo de geração pervertida, irmãos, e corrupta. Ele diz que nós somos luz no meio de uma geração pervertida e corrupta, entendeu? Trevas, a ideia é essa. O mundo é um mundo de trevas, o mundo é um mundo de sombras, entendeu? De perversão, de corrupção, de imoralidade. O mundo é um mundo que, se você se interessa por ele, você precisa virar as costas para Deus, porque não dá para ser amigo do mundo e amigo de Deus ao mesmo tempo. Então, o interesse dele é em alcançar esse mundo, em alcançar as pessoas, pregar o evangelho às pessoas, levando elas a crer em Cristo, entendeu? Isso caracteriza um homem maduro, irmãos, um homem maduro. O homem espiritual, querido, é aquele que... querido, veja isso aqui, vou encerrar com isso aqui, irmãos. É aquele que ama mais a Deus hoje do que amava antes. Isso caracteriza um homem espiritual. Olha o texto, irmãos. Filipenses 4, a partir do versículo 7. Entretanto, todas estas coisas que eu antigamente julgava muito valiosa, agora lancei-as todas fora, a fim de poder colocar minha confiança e esperança somente em Cristo. Sim. Todas as outras coisas perdem o valor quando comparadas com o ganho inestimável de conhecer a Cristo, meu Senhor. Eu pus de lado tudo mais, achando que valia menos do que nada, a fim de poder ganhar a Cristo e tornar-me um com Ele, não contando mais em salvar-me por ser suficientemente bom ou por obedecer às leis de Deus, mas pela fé em Cristo como meu Senhor e Salvador. Porque a maneira de Deus nos fazer justos diante dele se baseia na fé. Eu renunciei a todas as outras coisas, descobri que este era o único meio de realmente conhecer a Cristo, de ter a experiência do imenso poder que o ressuscitou dentre os mortos. Nós temos aqui um texto de um homem que ama profundamente a Deus. Irmãos, uma das coisas que mais caracteriza a fé cristã, querido, é saber se nós estamos crescendo.
Eu diria que a medida de todo o crescimento, querido, é saber se nós amamos Deus mais hoje do que nós amávamos antes. Pastor, como é que eu sei que eu amo mais a Deus hoje? Eu estou comprometido com Deus, irmãos, com a palavra. Eu estou comprometido em fazer a sua vontade. Lembra do que caracteriza uma criança? A criança espiritual é aquela que busca os seus desejos em detrimento da vontade de Deus. Então, quanto mais eu amo a Deus, mais eu quero fazer a vontade de Deus. Quanto mais eu amo a Deus, mais eu quero obedecê-lo, mais eu quero conhecê-lo, mais eu quero viver para Ele. Eu sei que na minha caminhada, por causa da minha natureza pecaminosa, vai haver tropeços, vai haver quedas, isso eu sei, irmãos. Mas isso não tira o desejo do meu coração de querer andar com Deus, de querer amar a Deus, de querer servir a Deus. Ô, irmãos, faz uma avaliação da tua vida, querido. Quanto tempo tem de convertido? Você ama a Deus mais agora do que antes? Ou você se habituou com a vida religiosa e nem se dá conta disso? Vou repetir algo que eu disse para vocês aqui em ministrações anteriores, irmãos. Na vida cristã, ou nós estamos avançando, ou nós estamos regredindo. Não tem meio termo. Minha oração, querido, e o desejo do meu coração é que vocês avancem dia após dia. É que, olha, irmãos, eu sei das lutas que a gente passa. Talvez eu fale um pouco sobre isso quando a gente vai falar sobre finanças. Mas a preocupação no coração de um pastor, irmãos, acima de todas as outras, é com o crescimento de vocês. É com a maturidade de vocês. É com esse avanço na vida cristã. O que mais alegra um pastor, irmãos, é ver que a ovelha está crescendo, entendeu? Hoje ela está mais comprometida. Ela fincou os pés, porque no começo a vida cristã é muito, né? Há uma tendência, não sei se você já observaram isso, querido, mas há uma tendência na vida cristã do Senhor nos abençoar, a gente orar e as orações serem respondidas logo, entendeu? Então a gente passa muito por isso na vida cristã, uma fase assim meio que de celebração, de festa, entendeu? Só que depois vem os desertos, vem as lutas, irmãos, e isso serve para provar o nosso coração. Então, olhe para a sua vida, querido, e veja se você percebe na sua vida que hoje você ama a Deus mais do que você amava antes. De que você tem uma compreensão melhor do que é a vida cristã. Que você tem uma compreensão melhor do que é a palavra, do que Deus quer de você, do que foi feito por você lá na cruz. Aquilo que Deus espera que você faça como filho de Deus, entendeu? Porque, irmãos, disso depende a nossa caminhada, querido. Disso depende a nossa caminhada. Volto para o comecinho. Porque algumas pessoas não crescem ou não cresceram, elas acabam se afastando dos caminhos do Senhor. Se a sua vida não estiver alicerçada na palavra, irmãos, só na palavra, não em pessoas, não em denominações, não em qualquer outra coisa, só na palavra, querido. A regra, o referencial de vida é a palavra de Deus. Se a sua vida não estiver alicerçada na palavra, querido, é bem provável que você seja levado a se afastar do Senhor. Eu posso testemunhar, irmãos, para a tristeza minha, de muitas e muitas pessoas na minha caminhada, que eu vi andar com o Senhor, celebrar o Senhor, e hoje estão completamente afastadas, distantes. Eu tenho um colega, né? Perdi um pouco o contato com ele, que tentou suicídio recentemente. Crente, adorador, entendeu? O cara era um exímio tocador. Tocava tudo, irmão. Tocava teclado, bateria, baixo, guitarra, tudo. Cantava muito bem, mas recentemente tentou suicídio. Me parece que está afastado, completamente afastado do Senhor. Queridos, o que eu digo a vocês, o que eu falo a vocês, eu falo com a intenção de abençoar. O desejo é esse, irmãos. Pastor, o que o Senhor espera de nós com uma mensagem como essa? Que você se dispusesse a crescer.
que houvesse uma tomada de decisão na sua vida, irmãos. Sem estardalhaço, uma simples oração: Senhor, eu vou mudar de vida. Senhor, eu vou me desafiar a crescer, eu vou ler mais a Tua Palavra, eu vou orar mais. Senhor, eu vou me esforçar para não faltar mais nenhum culto, eu quero crescer. Senhor, eu vou me esforçar para tentar ganhar as pessoas com as quais eu me importo. É isso que eu espero, irmãos. Com tudo o que eu disse aqui, mas espero mais ainda, entendeu? Espero que você ame mais o Senhor, que você se achegue mais a Deus, que você tenha prazer em Deus. Que a vida cristã não fosse um fardo pesado, mas motivo de alegria e de júbilo, irmãos. É a minha oração por vocês, querido. É o desejo do meu coração por vocês. Que houvesse esse crescimento. Que o Senhor nos visitasse dessa maneira assim, sobrenatural, irmãos. Transcendental. Mudasse o nosso coração. Na verdade, essa é uma oração que eu faço todos os dias por vocês. Avivamento, avivamento, avivamento. Senhor, aviva a tua igreja, Senhor. Aviva a tua igreja. Eu estou lendo agora os livros históricos, irmãos. A gente tem muitos retratos de avivamentos ali, entendeu? Na vida de Uzias, na vida de Josias, na vida de Ezequias, na vida de Josafá, de Urias. Irmãos, Urias, não lembro aqui. Daqueles reis tementes ao Senhor, irmãos, que o Senhor se agradava deles e manifestava a sua glória. Que o Senhor faça isso conosco, irmãos. Que o Senhor venha ao nosso encontro. Ele mude o nosso coração. Tudo aquilo que hoje nos puxa para baixo, sabe, que a gente seja liberto disso, que essas grilhões sejam quebradas, irmãos, que haja um novo ânimo no nosso coração para buscar a Deus verdadeiramente, irmãos, verdadeiramente. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus, querido.